Desde sempre Deus nos escolheu, nos chamastes por primeiro a uma vocação, e neste carisma descobrimos nosso amor. Eu pude ver no teu olhar, o olhar de Deus a nos cuidar. Abençoou e selou, nos amou, para que hoje tornasse-nos um só. Neste dia tão perfeito eu me entrego a ti. O nosso amor é verdadeiro, pois o Senhor provou o nosso coração. Deus é fiel e revelastes para nós a tua vontade. Foi no tempo de Deus, está no tempo de Deus, e juntos seremos mais dele. Deus nos abençoou e selou, nos amou, para que hoje tornasse-nos um só. Neste dia tão perfeito eu me entrego a ti. O nosso amor é verdadeiro, pois o Senhor provou o nosso coração. Uma boa noite a todos. Seja bem-vindo você que nos acompanha hoje nesta live aqui na nossa casa missionária. Nós, comunidade católica Alfa e Ômega, nós que nos consagramos com esse desejo, esta vocação de buscar e procurar sempre fazer o bem, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Por isso nós estamos aqui, né? Nós consagrados pelo batismo, consagrados dentro do sacramento do matrimônio, também consagrados dentro da comunidade Alfa e Ômega, nós queremos compartilhar um pouco a nossa vida, um pouco daquilo que a gente, bem pouco, né, que a gente conhece, que a gente experimenta de Deus. A gente deseja compartilhar com vocês, né, que esta live, dentro deste grupo, né, o Tabernáculo, que nasceu também de uma experiência nossa, né, através de uma dor, através de um sofrimento nosso, também dentro do coração de Deus. Esse tabernáculo, este grupo, de buscar e procurar fazer aquilo que Deus deseja, aquilo que você que faz parte do grupo Tabernáculo, né, da comunidade Alfa e Ômega, você que é amigo nosso, que está vendo esta live agora ou verá mais tarde, seja bem-vindo. Uma boa noite a todos. E nós decidimos fazer esta live, né, também por conta da distância, saudades dos irmãos, dos casais. E há algum tempo nós viemos assim trabalhando, né, com os casais, com as famílias. E por conta de vários atendimentos que nós fazemos e também com o início, o surgimento do tabernáculo, então decidimos assim estar fazendo algumas lives, não será a primeira, né, mas nós estaremos, além do grupo Tabernáculo, que é todas as quinta-feiras que a gente está fazendo o nosso encontro, a gente vai fazer algumas lives relacionadas a alguns temas para a família, para a nossa família, em questão de muitas dúvidas, de muitas questões. E nós estamos neste tempo da pandemia, né, e que é o melhor lugar e o tempo de se conhecer mais, o casal se conhecer mais, né? Então, aqueles que ainda não conhecem o grupo Tabernáculo, como o Claudemir já disse, nós temos 5 anos e alguns meses de casados, né?
E quando nós casamos, nós fizemos todos os nossos exames normais para casar e a gente estava tudo normal. Então nós pensamos assim, né? Vamos esperar 1 mês, 2 meses, nós já casamos, nós casamos com 34 anos, né? Já não dava muito mais para esperar para ter filhos. Vamos logo, né, nos preparar para ser mãe, e pai, mais para organizar a casa, o nosso tempo. Mas não foi bem assim, infelizmente, né? E se passaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, e foi surgindo essa dificuldade, e nós iniciamos então em alguns médicos, fazendo alguns exames, né? O que estava acontecendo de fato. E no início não tinha nada nos exames, e cada vez mais, né? Começou a surgir em nós, claro, a angústia, né? Porque a idade, ela não espera, o ano, ela não espera. E com 7 meses de casados, né, nós fomos, assim, pela comunidade Alfa e Ômega, enviados para a missão de São Carlos. Então, era uma dor muito grande, né? A dor de não poder ser mãe, de ser pai, o tempo passando, a gente se doando na missão. E nós começamos a rezar, porque tudo em nossa vida é necessário ter um sentido, né? Na nossa vida, na nossa história. E nós queríamos uma resposta, e nós percebemos que a gente não poderia passar assim uma dor em vão, uma situação apenas, não pode, né? E simplesmente numa aceitação passiva. E nós começamos a rezar, e Deus nos pediu assim, através das nossas orações. E o interessante, como sinal, muitos casais também com dificuldades de engravidar começaram a nos procurar para rezar para eles, para que pudessem. E quando eles, né, descobriam, quando eles viram que a gente também tinha essa dificuldade de engravidar, e eles ficavam até mesmo assustados. Nossa, mas como que vocês ainda conseguem falar de Deus, conseguem falar da palavra de Deus, né? Essa convicção de Deus que vocês têm, não vejo tristeza. Então eles queriam, os casais, também experimentar daquilo que a gente experimentava. É claro, a gente sempre aprendeu na nossa comunidade, né? O coração é nosso, mas o sorriso, ele é do irmão. E nós começamos a rezar, eu e Claudemir como casal, para que Deus revelasse a tua vontade, o sentido, a demora, né? E Deus falou que chamasse então um grupo para as famílias tabernáculo. Né? Por que tabernáculo? Porque ali ele não estava preocupado somente em dar filhos, mas ele estava também preocupado como fazer pais e mães melhores. Que às vezes nós lutamos para ter filhos, para uma casa melhor, mas como que é a nossa vida? Então, nós iniciamos, né, este encontro. E foi mais interessante ainda que nós fizemos uma propaganda, né, Claudemir, do grupo Tabernáculo. E aí só veio uma mulher que a gente nem conhecia muito e a mãe dela, né? E ela chamava Fernanda. E ela veio no primeiro encontro. E eu confesso que eu fiquei muito decepcionada, né? Porque sempre quando a gente faz algum evento na comunidade, alguma tarde e alguma noite de espiritualidade, sempre vinha umas 30, 40 pessoas. E aquele dia só veio uma pessoa, mais a mãe, né? Que nem conhecia a comunidade Alfa e Ômega, né? E nós rezamos, né? Naquela 4, eu e o Claudemir, a Fernanda e a sua mãe. E passado 2 meses, né? Então a gente sempre, quando a gente tem alguma situação, a gente vive falando, pedindo sinal para Deus. Deus mostra através da palavra, mas sempre a gente fica pedindo outro sinal. Passado 2 meses, então a Fernanda nos dá a bela notícia que está grávida, né? Fernanda na época tinha 42 anos, 2 trompas obstruídas, né? E aí nós vimos um sinal grande, onde a ciência não dava mais, né, sinal, não podia mais ajudar ela, né? E assim Deus pôde fazer este milagre. E nós fomos abrindo essa ação de Deus, também numa conversa com a nossa moderadora, né, Maria Rita, nossa mãe, e ela falava para a gente rezar também em reparação às mães que abortam seus filhos,
né, que não cuida dos seus filhos. Então, no grupo Tabernáculo, a gente reza a ladainha do coração de Jesus, em reparação a tantos pecados, a tantas situações. A gente pede para os casais que têm dificuldade de ter seus filhos, e a gente pede para a família em si, para situações difíceis, né? Quantas situações que a família traz para dentro do grupo do Tabernáculo. Hoje, com a graça de Deus, já são o 6º casal, né, que já ou está com teu filho na barriga ou já tiveram, né? Faz um mês que a filha da Mariana nasceu e agora faz alguns dias que a filha da Jennifer e do Tiago também nasceu, e tem uns aí na barriga e outros nos caminhos, né? E com isso, né, a gente vai trabalhar alguns temas, né? Isso é um pouquinho da história do grupo Tabernáculo, que vai fazer agora 2 anos, e da gente trabalhar alguns temas para os casais nesse tempo difícil. Então, o nosso tema hoje é a harmonia do casal. Independente se o casal ele está para ter filhos, né, está nesse momento de espera como nós, independente de já tem os seus filhos, está no início, está nos 10 anos, 20 anos, mas o que Deus se importa é com a qualidade, né, do casamento, da vida familiar. Então, diante dessa realidade, nós vemos muitas situações e muitos conflitos dentro da família. Vou deixar o Claudemir falar um pouco, né? Não, pode falar, tá bom. Mas sobre essa questão, né, do matrimônio e da harmonia, é necessário a gente ter sempre em mente o fundamento do sacramento do matrimônio, da união sacramental. Eu queria ler com vocês a passagem, né, de Gênesis 2, capítulo 2, que diz assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. O Senhor Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu. As conduziu ao homem para ver como ele a chamaria. Cada qual deveria levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nome a todos os animais e às aves do céu, e a todas as feras selvagens. Mas, para o homem, não encontrou a auxiliar que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a trouxe até o homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isto, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, é importante a gente ter esta clareza, que a nossa união matrimonial, o sacramento do matrimônio, a união entre um homem e uma mulher, é pautada na Sagrada Escritura. Foi o próprio Deus, logo depois da criação do mundo, logo depois que o Senhor fez os céus, a terra, os animais, Deus já criou o homem e a mulher, e ali já deu a sua missão. Deus já uniu ali o homem e a mulher, que futuramente em Jesus Cristo ele elevou essa dignidade, esta união em sacramento do matrimônio. Mas quem fundou essa instituição, casamento homem e mulher, foi o próprio Deus. Então é uma instituição que a gente assim chama mais velha do que tudo, né? Lógico que esse trecho, olha, engasguei, texto é bem uma linguagem analógica, né? Mas, porém, é uma verdade de fé. É uma verdade de fé. Tem uma analogia aqui nesse texto, mas a gente não pode negar que é uma linguagem de fé. Então, a própria instituição do matrimônio, da união entre homem
e a mulher é querida por Deus. E se é querida por Deus, se Deus pensou, nós também que escolhemos uma esposa, você que escolheu o seu esposo, você mulher, e nós homens que escolhemos uma esposa, nós devemos lutar por algo importantíssimo. Dentro do matrimônio, né, tem vários pilares, um alicerce com vários pilares. E um dos principais alicerces e colunas dentro do sacramento do matrimônio, dentro desta união. Então, é necessário, uma das coisas mais importantes é a harmonia. E coisinha difícil de se é a harmonia conjugal. Você que é casado, talvez você não é casado, mas você é filho, você é irmão, né? Trabalha numa empresa, você é membro talvez também de uma nova comunidade, vive em comunidade, para poder viver essa harmonia, como que é difícil. Mas o que é necessário? A gente ter esta clareza, que o Senhor está junto conosco e que é algo possível. Falo que é difícil, por que é difícil? Por causa da nossa natureza humana, né? Nossa natureza foi manchada pelo pecado. Mas é uma verdade, é uma realidade tão bonita de se viver, de se lutar, de se buscar a harmonia conjugal, de manter este pilar, este alicerce em pé, que isso faz com que todas as coisas do casal, da vida conjugal, ela caminhe de maneira melhor. É tão um ponto mais delicado que tem é a harmonia, né? Porque se a gente olhar para uma construção de uma casa, a construção de um prédio, aquilo que é mais difícil é a pessoa alinhar, faz os alicerces, mas a pessoa começa a alinhar a coluna. Se a coluna ficar desalinhada, torta, está comprometida toda a estrutura do prédio, né? Também um outro exemplo que a gente pode citar da delicadeza e da responsabilidade desta harmonia é como se um equilibrista, né, quando ele vai fazer a sua apresentação, ele estica, né, uma corda, uma fita ou um cabo de aço de uma extremidade na outra. E se essa extremidade, se esta corda, se esta fita não estiver na tensão correta, equilibrada, esse cara não vai conseguir esse equilibrista. Então, a harmonia conjugal é este ponto de equilíbrio que nós, tanto eu que sou casado, homem, você que é casado, quanto ela, esposa, mulher, temos que alcançar. É este equilíbrio. A harmonia é mesmo que isso. A harmonia, o significado da harmonia é também como se fosse este equilíbrio, este ponto certo, a medida certa nas coisas em toda a vida, né, amor? E assim, também não existe uma linguagem única para todos os casais, né? Porque principalmente nós mulheres, quando nós casamos, a gente traz muita ilusão, né, das coisas, e vai trazendo muito peso para a vida em comum do dia a dia. Então, o primeiro passo é necessário se conhecer e conhecer também o outro, porque quando nós estamos na fase do namoro, na fase do noivado, o certo seria nos preparar melhor, conhecer as qualidades, conhecer os defeitos, né, conhecer a família, fazer parte da família, olhar, né, e ver, é esse mesmo que eu quero, é dessa forma mesmo que eu quero. Mas às vezes a gente passa naquela paixão, né, a gente ama assim, mas a gente deixa passar os defeitos, né, e fica só naquelas qualidades, naquele tempo, né, e muitas vezes a gente leva para o casamento como esse tempo e essa pessoa como se ela nunca fosse decepcionar, né. Então a gente esquece de conhecer o outro lado, de se conhecer também. Quando nós casamos, a gente não leva só a gente leva a nossa cultura, as nossas qualidades, os nossos defeitos, né, a origem da nossa família, e assim também o homem dentro do lar. Imagine duas pessoas se encontrando, morando no mesmo lar, na mesma casa, dando início
a uma nova vida juntos, né? Com toda a bagagem, né, da sua história. Então, assim, não existe uma receita única, existem, assim, direções para que possa viver uma harmonia melhor, né? Então, o primeiro passo é se conhecer e conhecer o outro, né? Aceitar, né, o outro como que ele é, né, também se aceitar a forma que o outro age. Então a gente vê em muitos atendimentos, né, que a gente atende, que a pessoa ela fica em busca daquela pessoa ainda perfeita, ela não aceita o outro como ele é. E isso não quer dizer que o outro não possa melhorar. Tem situações que eu preciso melhorar e muito, e ele também precisa melhorar e muito, né? E é necessário também disso sentar e dialogar. Como que é difícil dentro de um relacionamento dialogar, né? A gente se conhece, pode falar um pouco da gente, né? Quem conhece o Claudemir, que é agitado, às vezes eu falo assim: Claudemir, eu preciso sentar para dialogar. Ele vai falando andando, né, andando. Imagina, você vai vendo teu esposo ou a tua esposa aí. Então tem certas situações que não tem, né, outra maneira a não sentar e a dialogar, a falar do que gosta, o que sente. E é muito difícil quando está numa situação, o casal, seja filhos, ou nessa busca de ter filhos, nesse que eu vou falar um pouquinho mais depois, como é difícil dialogar. Porque o mundo da mulher, ele é totalmente diferente da cabeça e do mundo do homem. Ele é totalmente diferente, né? A mulher, ela sempre quer desabafar, e o homem, né, se fala demais, ele já se enche, ele não tem muita paciência, né? E a mulher, ela precisa desabafar. Então, o homem, como às vezes a gente, né, todo mundo fala, psicólogo, e a gente fala assim: nossa, mas ele precisa me escutar. Então, isso vai causando uma desarmonia. E o casamento, né, o relacionamento, a harmonia do casal é necessário, né, mesmo com dificuldades, né, eu preciso ceder para o outro, né, ceder para um diálogo, conversar, acertar, resolver as situações e resolver as coisas. E nessa questão, realmente, a gente que é homem, né, a gente sabe, você está me ouvindo, como que é difícil para a gente parar e para conversar, para dialogar, né? Porque para dialogar é necessário a gente perder muitas vezes muitas estruturas interiores que a gente tem. É necessário a gente abrir mão, né? Desarmar o coração. É necessário a gente parar para dar atenção, ouvir. Pode ser uma crítica, né, que talvez a tua esposa vai fazer, porque se ela faz alguma crítica, não é à toa, não é em vão, né? Alguma coisa eu tá fazendo algo de errado ali, que está prejudicando este alicerce, que é a harmonia conjugal. E a gente tem que tomar esse cuidado porque é para o resto da vida. Por quanto tempo eu devo manter aí um cuidado para não que essa coluna, né, não desabe sobre a minha casa, sobre a minha família, né? Essa coluna da harmonia conjugal é para o resto da vida. Enquanto nós tivermos vida, porque isso é uma das promessas do sacramento, do matrimônio, né? Isso é uma questão do sacramento, até que a morte o separe. Então este cuidado, essa atenção para que este equilíbrio sempre possa reinar na nossa vida familiar e de casal é constante. É uma questão constante, que em um só momento que a gente abaixa a nossa guarda e relaxa nesse cuidado com a harmonia, a gente pode-se dizer assim que a gente se fere e é ferido, a gente quebra a nossa cara, a gente quebra a nossa harmonia. E aquelas notas, né? Quem toca violão, quem gosta de música sabe que quando você dá uma nota fora, naquilo que você está cantando, você pode dar todas as notas certas, mas uma que fora, você percebe que destonou, saiu fora daquela beleza. Assim também é a nossa vida. Este cuidado, esta atenção tem que ser para valer. Ninguém casa obrigado, porque até se casar obrigado, não houve nenhum casamento, muito menos um sacramento. Mas se casamos porque o Senhor colocou no nosso coração esta vocação matrimonial,
E o Senhor também apresentou uma mulher, como Ele apresentou para Adão, Ele apresentou para você. E você aceitou, você quis de livre, espontânea vontade. Então a responsabilidade sua, responsabilidade minha, responsabilidade do casal, lutar com todas as forças nossa para que este pilar da harmonia ele possa continuar sempre firme, né? Sempre em pé. Pode ser que alguma vez, em algumas situações, né, da vida, esse pilar ele pode até que seja de uma descascada, ele sai um pouquinho do reboco, mas que ele nunca quebre este pilar, porque se esse pilar da harmonia quebrar, aí vem os desrespeitos, né? Aí vem tantas outras coisas, né, que a Estela também vai falar, senão eu falo sozinho, né? Vai falar já? Não? Para ter uma harmonia, né, melhor, é necessário sentar hoje mesmo para preparar essa noite. A gente precisou sentar, né, e rever toda a nossa história, né? Às vezes no cotidiano, somente quando o casal ele está no conflito por conta de alguma coisa, né? Ele precisa sentar e ele precisa renovar e recuperar as suas forças, porque a gente vai se perdendo no meio das tribulações. E chega a um certo determinado momento que a gente não sabe o que aconteceu, não sabe como reiniciar, não sabe por quê, até mesmo porque está brigando, né? É interessante quando a gente atende um casal, né? A gente precisa atender os dois, porque a mulher ela tem uma visão sobre aquele acontecimento, o homem ele tem um outro olhar sobre aquele mesmo acontecimento, né? E sobre isso a gente precisou sentar e rever tudo isso e perguntar novamente, né? O que você gosta? O que seu marido gosta? O que a sua mulher gosta? Às vezes a gente é tão corriqueiro o nosso dia a dia que a gente acaba esquecendo como agradar o outro. Se a gente não sabe o que o outro gosta, o que o outro faz, o que o outro pensa, né? Qual a melhor forma de agradar? Como que vai ter uma harmonia? Quando o outro estiver no conflito, né? Como que a gente vai poder ajudar o outro, que é seu esposo, ou a sua esposa, o seu filho, se você não sabe o que ele pensa, não sabe o que ele gosta? Então a gente vai falar alguns pontos, né, sobre os casais, que somente quando está num tempo de crise, no tempo de algum conflito interior, o que é necessário fazer? Primeiro, parar, pensar, refletir, sempre pensar, porque é uma beleza o matrimônio. A vida matrimonial, o casal, a família é um projeto de Deus. E Deus, Ele quer sempre o quê? O melhor para cada um de nós. Então, se a gente não sabe trabalhar, pensar o que fazer para o outro, que é o meu esposo ou a esposa, né, cada vez mais eu vou me enrolando, né, nos conflitos, né? Eu vou falar um pouquinho do quando o casal tem um conflito, por exemplo, no quadro de infertilidade, que é o nosso caso, né? O casal, né, ele vive um drama, na verdade, à espera de uma promessa, e muitas vezes ele fica numa situação que ele não sabe o que vai acontecer, qual vai ser o final, e é bonito quando nós encontramos pessoas que conseguem nos ajudar, porque quando nós temos um problema, seja um quadro de infertilidade, ou seja um problema no casamento, seja com o filho, ou com a mãe, ou com o pai, né? A gente precisa encarar as situações na realidade que ela é. Quando nós fomos no médico, né, um médico católico, e ele nos acolheu da seguinte forma, né? Ele falou assim, para ajudar a enfrentar esse drama, né, é necessário vocês ver que o casal ele é infértil. Um exemplo, não sou eu que tenho um problema, não é ele que tem um problema, o casal tem um problema. Por que eu estou falando isso? Porque nós já atendemos e houve algumas situações de casais se separarem porque a mulher não podia dar filhos para o marido e assim vice-versa.
Porque quando nós estamos com uma situação, fica culpando um ou outro, né, por não ser mãe ou por não ser pai, e assim causando muitos mais conflitos, né, uma desarmonia. Então, quando o casal ele enfrenta a situação, seja qual for, né, como um problema, o casal traz essa dificuldade, que não é o problema, nós nem todos conhecem a vontade de Deus, né? E diante deste contexto, né, do drama de infertilidade, o que acontece? Muitas vezes o estresse, né, é necessário mais paciência, é necessário muito mais amor, muito mais caridade, muito mais agrado, muito mais união e comunhão entre o casal. Por quê? Porque nesse tempo de infertilidade, dependendo do tratamento que a pessoa faz, todo o hormônio dela fica tudo atrapalhado. Ela fica, com certeza, essa que eu estou falando sou eu, né? Fica muito mais estressada, fico mais impaciente consigo, com o marido, com todo mundo. E é um tempo que precisa namorar. É um tempo que precisa se conversar mais. Então, se você não tem essa harmonia com o teu esposo, do esposo compreender, seja a mulher que traz esse problema de infertilidade, né? Ou o marido um problema de saúde. Se o casal não consegue se unir, como que ele vai namorar? Como que ele vai ter uma relação íntima? Como que vai ter uma harmonia? Né? Em muitos casos, né, por conta do estresse, por conta de não entender a vontade de Deus, os casais começam o quê? A brigar. O casal começa a se discutir, o casal não quer mais se ver, o casal não quer mais se conversar, e aí também fica numa situação magoado com Deus, porque que acontece com fulano, acontece com ciclano, acontece comigo, não acontece. Então é um tempo que é necessário parar e sentar, escutar, ter paciência e também ver o momento que a pessoa, seja o marido ou a mulher, está triste. Às vezes a mulher tem o costume de falar mais, né? Às vezes também de falar menos, para que o homem também possa dar a vez para que o homem possa falar, porque o homem já fala pouco, né? Porque assim, no meu caso, no nosso caso, o Claudemir, ele fala mais do que eu. Mas nessas situações, nesse relacionamento, né, quando tem que resolver, aí ele não fala nada. Aí imagina, né? Então a gente vai vendo vários, né, pessoas que precisam deste tempo ter mais paciência, acolher o outro na realidade com o outro, né? E nós que vivemos, né, todo casal que vive um drama de infertilidade, é um momento muito difícil, principalmente quando a mulher menstrua, né? É um sentimento mesmo de morte, é um sentimento de tristeza que deve ser vencida em Deus. Acreditar em Deus, né? Acreditar em Deus que Ele tem, né, os seus planos, que Ele tem os seus propósitos, e não acontecerá a graça de Deus se não tem essa harmonia. Porque não podemos ter uma relação íntima, uma relação sexual somente para ter filhos, somente para, né, acontecer um sonho, não. A harmonia conjugal, a harmonia sexual, ela deve acontecer, né, o fruto do amor, o fruto do companheirismo, né, da presença, do projeto, do plano de Deus para a família. Então, o ato conjugal e o sexual, ele não pode acontecer de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, assim, né, às vezes o homem é grosso demais e a mulher, ela já tá magoada, ela já tá, porque é uma ansiedade, né, todo o tempo que todo mês que chega no período fértil, a gente vai entrando no estresse, porque é uma nova oportunidade, porque a ovulação é um dia, é como se ganhasse na loteria, né? E todos os médicos que eu fui, ele dizia assim, né? Às vezes parece que é tão simples engravidar, mas é 20% que a mulher tem todos os meses, 20%. Você imagina? Né? Isso até os 35 anos. Depois, né, todo o organismo ele tem toda a mudança da mulher. Então esse tempo ele precisa, né, para dizer esta harmonia, esta conversa, precisa de muito respeito, de muito carinho, de muito ceder um para o outro. Também temos o outro lado, né, da harmonia
terapia conjugal, tirando um pouco esse drama da infertilidade, que muitos casais, né, tô falando porque tem muitos casais também no tabernáculo, muitos casais que não participam do tabernáculo, né, que também nos acompanham. E também tem o outro lado, quando os filhos começam a nascer também. Imagina o desajuste que não é? Né? O filho começa a nascer, né? Tem uns que tem 1, 2, 3, né? Tem um que tem 1 e às vezes parece que é 3 que tem em casa, tem uns que tem mais. Então, às vezes também essa harmonia, né? No começo é aquele desajustes, mas é necessário, né? Pedir sempre a Deus esse equilíbrio para que a família volte ao natural da ordem do matrimônio, da ordem da família. Porque quando a mãe, a mulher principalmente vai tendo os filhos, né? Claro que acontece muita alteração no corpo da mulher, isso tal, é mais compromisso, é mais responsabilidade, mas em muitas situações ela vai deixando o marido de lado, ela vai cuidando somente do filho e as coisas, aí já começa o marido a reclamar, já começa o marido a ficar estressado, e aí já começa a chegar mais tarde em casa. Então, é muitas situações que vai acontecendo. Então, é necessário esse ajuste dentro do lar. Tem um casal que nós atendemos, que tinha os seus filhos, e a gente sempre pergunta, mas como que é a rotina, né, da sua casa? Então, as crianças normalmente dormem mais tarde não quer dizer meia-noite, 1h. Então, que hora que o casal se encontra? Né? O casal, ele precisa se encontrar dentro da própria casa para esta harmonia. Então, ele precisa, mesmo na correria, mesmo com o trabalho, às vezes tem situações que a mulher e o homem também trabalham, é necessário um tempo para o casal. Mulher, não esqueça de cuidar do teu marido, de se arrumar para o seu marido, né? Homem também não se esqueça de arrumar para a sua mulher, que não é só a mulher, né? E ao cuidado, ao zelo. Então a gente vai para outros pontos, né? Como a Estela estava falando, focando a necessidade da gente parar, né? E há essa necessidade, para a gente que é homem, a gente gosta de parar na frente da televisão, né? Para distrair a cabeça, assistir um futebol, um filme, mas às vezes a gente só para nisso. É necessário sim a gente parar para poder analisar a nossa vida matrimonial, familiar como está. Você que é homem, nós que somos casados, nós precisamos parar, ter este break não só para as nossas coisas, mas para a coisa do casal. Isso que a Estela estava falando é uma grande verdade. A rotina no nosso dia a dia, o trabalho, da casa, fora da casa, nós também que temos, né, a vida missionária, a rotina da evangelização, da nossa vida como consagrados missionários, nós também devemos tomar esse cuidado, né? Porque nós estamos consagramos, entregamos a nossa vida para Deus e estamos evangelizando, né? Com a graça dele, louvado e bendito seja Deus, mas é necessário a gente também parar para poder fazer certas coisas que é a própria do casal, né? Sair, comer uma pizza, um lanche, namorar, né? Então é necessário você também fazer isso. De repente você fala, mas eu tenho meu filho, minha filha que é pequena, né? Mas procura ver que idade que tem a tua filha. Já pode ficar com o avô, com a avó, né? Com um tio, com uma pessoa de confiança ali. Se tem essa possibilidade, deixa ela ali uma horinha. Você não vai deixar um final de semana, mas deixa uma horinha e saia vocês dois, porque o amor ele precisa, uma vez fecundado dentro do coração do homem e da mulher, ele precisa ser cultivado, e o amor abrange todas essas questões, né? Abrange o cuidado, abrange a atenção, abrange os carinhos, né? Abrange também essa questão da gente parar, poder sair, dar uma volta, dar uma relaxada como casal. Não só como homem, né, no seu ser individual, que também precisa, não só a mulher também, do lado dela, que precisa também do tempo, cada um na sua individualidade também precisa de um tempo para si, mas não é o tempo maior. O tempo para si não pode ser um tempo maior do que para o outro.
Não pode ser um tempo maior do que para tua esposa, não pode ser um tempo maior do que para os teus filhos. Então, dentro dessa rotina diária sua, é necessário. Eu preciso corrigir também muito nisso em mim, né? Nas nossas atividades do dia a dia, é necessário parar para você fazer simplesmente isso, estar com a tua esposa, ver talvez um filme junto, que ela goste, que você goste, né? Sair. Então é necessário também esta parada, porque senão a rotina vai consumindo, a rotina vai te desgastando, e aí de repente pode ser que esse pilar uma hora, infelizmente, possa desabar, né? Aí a casa cair sobre você. E se você é casal, se você é casal que vive brigando, né? É um tempo que você precisa ver o porquê, a razão dessas brigas, dessas situações. Por isso que é necessário ver, né? Porque algumas situações a mulher ela fica criticando o homem criticando a mulher, né? E aí causando uma desarmonia maior. Né? Então eu preciso ver. Então eu vou contar só alguns casos, né, que a gente presenciou e também nos pediu ajuda. Um exemplo, né? Teve uma moça, né, que nos procurou que seu marido nunca chegava na hora em casa, que ia do trabalho, aí ficava no bar, ela preparava a janta e era 9 horas e o marido não chegava. E aí eu falei assim, mas como que é a tua acolhida, né? Qual a acolhida? Porque assim, se a casa, né, ela está preparada para o marido chegar, eu tenho certeza que ele vai sair do trabalho e ele vai para casa, né? E o que aconteceu no final dela olhar para si mesmo, para ver onde que ela estava errando, né? Ela limpava a casa demais. Então, muitas vezes o marido chegava em casa, ela estava arrumando a casa, ela estava limpando a casa, não dando espaço, porque o marido, né, a casa dele é o lugar dele. Então, ele não via a hora de chegar em casa, mas quando ele chegava em casa, ela não tinha esse acolhimento, não tinha alguém esperando, mas tinha alguém estressado, limpando a casa, né? E pelo contrário, quando a mulher está limpando a casa, fazendo alguma coisa, ela acolhe o marido? Não, né? Ou espera, ou ela fala para ela esperar, e às vezes nem do jeito mais doce, né? Então, o que ela começou a fazer? Ela começou, então, a preparar ou a janta mais cedo, ou algum bolo, né? Para que realmente ele voltasse, né, no horário que tinha que voltar para casa. E assim ela conseguiu, né, mudar essa rotina, essa realidade, né? Então assim, o bar acabou. Então tem coisas que em nossa vida que a gente acha que o problema é o outro, e é necessário ver em nós o que nós estamos fazendo também de errado dentro do nosso lar e dentro da nossa casa. Né, o nosso horário já está meio atrasado, mas se você quiser enviar perguntas, né, algumas dúvidas, você pode mandar para o nosso WhatsApp 997775942, que a gente vai responder aquilo que está no nosso alcance, ou responder depois, se você precisar de alguma ajuda, tiver alguma dúvida. Então o Claudemir vai falar dos 10 mandamentos do casal, né, porque em muitas discussões, né, uma coisa é certa, né, é difícil dialogar, mas em tudo que nós fazemos, né, é necessário diálogo, é necessário parar, é necessário conversar, é necessário saber, perguntar o que está acontecendo, é necessário também respeitar o tempo do outro. Nesta questão, né, dos 10 mandamentos do casal, foi um grupo de psicólogos terapeutas que vários anos de atendimento, né? São psicólogos americanos que nos atendimentos com os casais, terapia, eles pegaram 10 pontos, né? E colocaram como 10 mandamentos. E realmente, se nós seguirmos isso, com certeza a nossa harmonia vai estar sempre boa, né? A harmonia do casal, a gente sempre vai estar dando o mesmo tom, né? Sempre a mesma nota. Dar o mesmo tom, a mesma nota, né? Em harmonia não quer dizer o mesmo pensamento, mas é o mesmo coração, né? Buscar os mesmos ideais,
de vida, de santidade de Deus. Isto é a harmonia, né? Estar sempre em harmonia. Então, o primeiro mandamento que eles colocaram é nunca irritar-se ao mesmo tempo. Presta atenção, nunca irritar-se ao mesmo tempo. A todo custo evitar a explosão. Quanto mais a situação é complicada, mais calma é necessário. E parece que o contrário, né? Parece que um está irritado, parece que puxa, né? Parece que você pega a irritação do outro e vice-versa, parece que você fica mais alterado ainda. E na verdade, este é uma conquista, um esforço que nós devemos ter. Nunca irritar-se ao mesmo tempo. O segundo mandamento, para uma boa convivência harmoniosa e equilíbrio do casal. Nunca gritar com o outro, a não ser que a casa esteja pegando fogo, né? Se na casa não estiver pegando fogo, não estiver correndo risco de vida ninguém, então nunca grite. Quanto mais alguém grita, menos é ouvido. Aí tem uma frase que fala assim: se gritar resolvesse, o porco não morreria gritando, né? Não gritaria tanto ao morrer. Gritar não resolve nada. Então, no segundo, nunca gritar um com o outro. E diante desse no gritar um com o outro, é necessário também ver de não perder o respeito, né, com o esposo, a esposa, porque é um tempo, né, muitos casais que precisa trabalhar, a mulher o papel da mulher e do homem. Então, independente da função do trabalho, nunca se deve perder o respeito. A mulher sempre conversar, né? Perguntar para o homem se não se pode, né? Às vezes fala assim, parece que pode, parece assim, nossa, dá uma ofensa para a mulher. Não, é teu esposo. Então, sempre procurar, né? Se tá ali nervoso um ou outro, espera o momento certo, né? Momento certo para perguntar, mesmo que é difícil, vai tomar uma água, vai tomar, né? Vai dar um passeio, uma volta, mas é necessário, né, esse exercício. Tudo que a gente faz na nossa vida são exercícios, né? E vocês me veem assim, mas né, eu sou uma pessoa assim muito brava, né? Eu venho de família, mas o Claudemir também é. Então, assim, tem situações que a gente precisa conversar, né? Acalma, porque senão não dá certo mesmo. Então, assim, nunca perder o respeito, né? O respeito, porque uma vez que grita, né, vira um costume, né? A hora que você vê, tá um negócio dentro da casa, né? Um gritando e nem sabe por que tá gritando. Então, é sempre necessário parar, pensar, vai tomar uma água, vai dar uma volta, né? Para conseguir resolver as situações. É que a gente não tem, às vezes não tem bom humor, falta pro casal também um bom humor, né? Porque às vezes de repente se a pessoa ali tá meio brava e não se fazer piadinha, mas se você acolher com bom humor aquela questão, você também não vai se irritar, né? E que às vezes falta para nós casais, né? Um humor mais apurado, né? Então o terceiro mandamento: se alguém deve ganhar na discussão, que seja o outro. Como que é difícil isso pra gente, né? Porque a gente quer ganhar em todas as situações, mas numa discussão. Discussão não é diálogo. Diálogo, quando há diálogo, há já uma comunhão ali de pensamento, de coração, não há briga. Mas numa discussão, se você começar a discutir razões, ponto de vista, vontade, gosto, que o outro ganhe numa discussão, porque senão não vai adiantar nada também. Então, se alguém deve ganhar na discussão, deixa que seja o outro. O quarto mandamento do casal: se for inevitável chamar a atenção, fazê-lo com amor. Se for inevitável corrigir o seu esposo, a sua esposa, que sejamos na caridade, no amor, porque, como diz, né, a verdade sem a caridade se torna uma agressão. Isso às vezes acontece em muitos lugares. Por exemplo, a mulher corrigindo o marido no meio das pessoas, o marido
corrigindo a esposa no meio das pessoas, isso é muito ruim, porque a hora que entra dentro da casa, como que vai ter uma harmonia? Né? Na hora que precisa ali ter, né, o seu ato conjugal, a pessoa com certeza vai lembrar. Tem pessoas que expõem o pecado, os defeitos do outro, né? Então isso é muito chato, isso é falta de caridade. Então assim, é necessário, mesmo que o seu marido desagradou ou a tua esposa no meio das pessoas, é necessário no momento certo, né, conversar, olha, né, eu não gostei daquela sua atitude, e assim vice-versa, né? É necessário um casal se perdoar sempre, né? Conversar e se perdoar sempre. Então esse é o quarto mandamento. O quinto mandamento do casal: nunca jogar no rosto do outro os erros do passado, né? Que coisa chata e triste a gente, infelizmente, fazer isso, né? Um com o outro. Então, nunca jogar no rosto do outro os erros do passado. O sexto mandamento do casal: a displicência com qualquer pessoa é tolerável, menos com o cônjuge. Então, a falta de atenção com qualquer outra pessoa, situação, é até tolerada, mas com a tua esposa, com o teu esposo, não pode ser, né? A gente tem que riscar das nossas atitudes a displicência, né? A falta de atenção. O sétimo mandamento: nunca ir dormir sem ter chegado a um acordo. Quantas vezes você também já pode ter dormido, né, sem brigado de mal, né? Lembro de um testemunho de uma mulher que ela, infelizmente, de um casal que acabou brigando e foram dormir de mal um com o outro. Aí ele foi levantado para trabalhar, também não conversaram e ele acabou falecendo, né? E essa pessoa ficou muito mal, né? Porque o arrependimento ali de talvez ter se reconciliado antes e a pessoa não conseguiu, né? Deixou que a mágoa, que o ressentimento tomasse conta. Então, nunca ir dormir sem ter chegado a um acordo. Tem uma frase também que diz assim, que o casamento, ele como que se diz assim, duas pessoas que querem se perdoar, é ideal para um casamento. O casamento é feito de duas pessoas que querem se perdoar, porque também, se não tem o perdão, fica muito difícil manter uma harmonia e um casamento. O oitavo mandamento: pelo menos uma vez ao dia, dizer um ao outro uma palavra carinhosa. Quanto tempo que você não diz para tua esposa, né, que você ama ela, que ela tá bonita, que ela cozinha bem, que ela limpa bem a casa, que talvez se ela trabalha fora, né, você elogia também o trabalho dela fora e dentro de casa. Faz tempo que você não faz isso? Então isso é uma coisa que nós devemos ter, né? Pelo menos uma vez ao dia, dizer um ao outro uma palavra carinhosa. E isso é muito importante na harmonia conjugal, né? De valorizar o que o outro tem, o que o outro faz, né? E é interessante porque assim, o homem, ele é totalmente diferente da mulher, né? O homem, em algumas situações, ele é mais funcional, principalmente no ato, né, conjugal ali, acendeu, tá pronto. A mulher não, né? Às vezes não adianta, se o homem magoou a mulher de manhã, não adianta que a noite não rola. Então, às vezes a pessoa começa com essa dificuldade, né? Então vai lá ver como que você está tratando a tua esposa, ou como você está tratando o teu esposo. Então é necessário ali, né, no gesto de amor, de carinho, uma flor ou uma palavra de afirmação, uma palavra, né, valorizando também as coisas que fala, né, para que essa harmonia, né, conjugal, ela possa dar mais frutos. Então, o nono mandamento do casal: cometendo um erro, saber admiti-lo e pedir desculpas. É colocar o nosso orgulho, né? É a gente se humilhar diante do outro, né? A gente precisa humilhar o nosso orgulho. Então, cometendo um erro, saber admitir que eu errei, que você errou, e pedir perdão, pedir desculpas. Isso faz com que a confiança e o amor entre o casal aumente, né? Com esse comportamento, com essa atitude de humildade, de reconhecer os erros e pedir desculpa.
E o 10º mandamento do casal, quando um não quer, dois não brigam. Então a gente tem que evitar, né, essas questões aí de repente, se teu esposo, tua esposa tá brava com você e tá falando um monte para você, quando um não quer, dois não brigam. Escute, né? Nós devemos exercitar essa escuta paciente, essa escuta amorosa, pedir a Deus a graça da mansidão do coração, né? Porque às vezes um ou outro vai falar, né, certas coisas que talvez você ali não quer ouvir naquele momento, mas não precisa brigar, não precisa, né? A gente tem que sempre fazer, procurar fazer esses exercícios. Então os 10 mandamentos do casal é algo que a gente tem que pregar, né, na cabeceira da cama, na geladeira e trazer no nosso coração que é uma necessidade a gente viver assim. Uma coisa que nós não podemos esquecer é a realidade também espiritual que nos envolve. Um casal um casal cristão que busca a Deus, que se conheceu, né, diante do Senhor e quer que a sua vida caminhe nos caminhos de Deus. A gente não pode esquecer que há a realidade espiritual. E dentro dessa realidade espiritual do sacramento do matrimônio, desta união conjugal, existe ali uma força espiritual, né? Existe o nosso inimigo, existe o demônio que quer a todo custo destruir as famílias, né? Então não esqueça disso, que dentro do seu sacramento do matrimônio, da sua vida com a tua esposa, do seu relacionamento afetivo, do seu relacionamento sexual, do seu relacionamento profissional, financeiro, de educação com seus filhos, existe ali, Deus está presente, mas existe uma força negativa que se chama Satanás, diabo, aquele que quer destruir e dividir as famílias. Por isso que você, esposo, junto com a tua esposa e teus filhos, deve se colocar sempre, sempre, sempre diante e aos pés do Senhor, porque Ele é a nossa força, né? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E nós estamos chegando ao final, né, dessa live. Teríamos muito mais assunto, coisas para falar sobre a harmonia conjugal, mas se você quiser fazer a sua pergunta, a sua dúvida, tanto no grupo Tabernáculo e também, né, no WhatsApp, então vocês ficam à vontade. Então todas as terças-feiras nós estaremos às 20 horas, né, com um casal da comunidade, ou nós falando sobre a família, assuntos de família, né? E agora às 21 horas nós teremos então o nosso momento eucarístico, a nossa comunidade Alfa e Ômega. Nós iniciamos ontem, hoje e amanhã também nós teremos às 21 horas, né, adoração, encontro eucarístico, e quinta-feira, né, a grande festa, né, Corpus Christi, que possamos fazer o nosso momento de adoração, nosso momento de entrega. E muito obrigada a você que ficou conosco este momento, né? E que possamos assim sempre entregar nosso matrimônio, a nossa família, resolvendo os nossos conflitos, né? Pedir ajuda quando necessário, né? Que nós trazemos também muitos traumas para dentro do nosso casamento. E muitas vezes quando algo está desarmonizado, é necessário identificar o que está desajustado ali dentro da família e dentro do matrimônio. Então é necessário também pedir ajuda, né? Que Deus possa te abençoar sempre, sempre a sua família, os seus filhos, a tua casa. Muito obrigado vocês que ficaram conosco esta noite. Até daqui a pouco, né? Alguns minutos, amanhã também, e terça-feira que vem estaremos aqui, se Deus quiser, e também junto com o grupo do ECC aqui de São Carlos. Deus abençoe. Vamos consagrar a nossa vida, a nossa noite, colocar a nossa casa, né, no coração imaculado de Maria e também no coração eucarístico de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.